Graça e paz. Deus é bom o tempo todo Ele é bom, amém? E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, amém? Queridos, eu recebi uma missão muito importante ontem, de substituir minha tia, né? Ela estava com algumas dificuldades em casa e ela, Estevinho, me ajuda. Eu falei, claro, tia, eis-me aqui. Então que Deus me ajude nessa noite e que eu possa transmitir aquela palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe, irmãos, quantas vezes você já se sentiu naquele momento em que parece que vem uma força lá dentro e você se sente um gigante? E você olha para as circunstâncias, você olha para os desafios, você olha para os seus sonhos e você se sente um gigante. Já se sentiu assim? E você acorda e parece que, uau, Deus está comigo, e Deus é fiel, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você vai como um gigante. Mas tem dias que você acorda, e você tem os mesmos problemas, os mesmos desafios, os mesmos sonhos, mas quando você se olha, você se vê pequenininho. Já se sentiu assim? Muitas vezes, nós temos esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento. Um dia nós estamos nos sentindo fortes, outro dia nós estamos nos sentindo ser humano, totalmente fracos, totalmente impotentes. E não existe nada de errado nisso. Isso significa que você é ser humano, que você é gente. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós passaremos por dias bons e por dias maus, por dias difíceis. Como disse aqui o pastor Lucas, como é difícil você ver um bebezinho, seu filho, tendo que entrar para uma cirurgia. Por mais simples que seja a cirurgia, dói o coração de um pai. Me fez lembrar quando minha filha tinha 3, 4 aninhos, que ela passou por uma cirurgia também de hérnia. E quando eu vi aquela maca indo, meu Deus, a gente se sente completamente impotente, completamente sem chão. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. É fácil você saber na vida de um crente quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. Quando você chega para um crente e fala assim: meu irmão, como é que estão as coisas? Na graça, na paz. Mas a realidade é que muitas vezes o crente fala isso, mas por dentro está totalmente destruído. Então, para você saber se sinceramente ele está bem ou mal, basta você falar assim: se Jesus voltasse hoje, aquele que está mal vai falar assim: glória a Deus, eu quero subir. Mas aquele que está tudo bem, vai falar assim: glória a Deus, mas Deus está tão bom aqui, que às vezes, se eu puder voltar um pouquinho mais para frente, vai ser tudo bem também. O fato é que às vezes a gente tem dias bons, e às vezes tem dias maus, e está tudo certo, está tudo bem. Isso diz que nós somos seres humanos. Muitos homens de Deus também passaram por momentos assim, e eles nos trazem alguns ensinamentos. Você vê grandes homens de Deus, como por exemplo o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que derrotou gigante, um homem que matou leão, um homem que matou urso, um homem que matou milhares, forte, poderoso, mas que em determinado momento se encontrou dentro de uma caverna, totalmente destruído emocionalmente, totalmente com medo, totalmente angustiado. Um homem segundo o coração de Deus, mas dentro de uma caverna, totalmente impotente. Lá em 1 Reis, capítulo 16, também nos conta a história de um homem de Deus, um profeta, Elias.
E esse profeta vivia num tempo difícil. Lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Eram tempos difíceis, irmãos. Quando um rei perverso assume, o povo sofre. Ali estava um homem que, segundo a palavra de Deus, foi o rei mais perverso. Antes dele não tinha tido nenhum rei tão perverso quanto ele. Aquela nação que tinha o próprio Deus como rei, agora tem um homem totalmente perverso, que levanta um santuário a um Deus, outro Deus, Baal, levanta um poste de ídolo, leva a nação a pecar. Tempos difíceis. Mas em tempos difíceis, Deus levanta homens de Deus, mulheres de Deus, que fazem a diferença nesse mundo. Capítulo 17 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Irmãos, é interessante, porque era um momento difícil, principalmente para os profetas. Mais para frente você vai ver que a mulher de Acabe, Jezabel, mandou matar todos os profetas do Senhor, mandou exterminar tudo. Então Deus levanta esse homem, e esse homem tem que ter a coragem de ir lá para o rei e falar: olha aqui, daqui para frente não vai mais chover, porque você está fazendo tudo errado. Deus está triste com o que você está fazendo, e por isso não vai mais chover. E Deus fala assim: sai e vai para outro lugar. Então Elias vai. E sabe, em tempos difíceis, Deus sustenta os teus servos. Porque nesse momento em que a terra ia passar por uma grande sequidão, Deus manda Elias para um outro lugar. E lá tinha água e tinha um mantimento que vinha pelos corvos. Já imaginou? Os corvos vinham de manhã e de tarde trazer alimento para Elias, e não faltou nada para Elias. Mas passado um tempo, e você vai ver aqui a história, que começou porque não chovia naquela terra, aquele riacho onde ele estava se seca, acabou. Então Deus vira e fala para ele: vai para outro lugar, para uma outra cidade, e lá você vai encontrar uma viúva, e ela vai te dar alimento. Deus é interessante, porque Deus pensa diferente de nós. Na minha mente, na sua mente, talvez, se nós estivéssemos no lugar de Deus, ou eu mandaria que a água não se secasse ali,
Ou eu falaria assim: olha, vai para lá que tem um empresário lá, um homem muito rico, que ele vai te abençoar e ele vai te sustentar. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Vai lá, ele tem um apartamento na praia, você vai ficar de frente para o mar, sendo alimentado, sendo cuidado e protegido. Mas quando Deus se levanta um homem, Ele não levanta apenas para abençoar a sua própria vida, mas para abençoar outras vidas. Deus não faz aquilo que é normal, comum. Deus sempre faz o sobrenatural. Porque na verdade as viúvas e os órfãos deveriam ser cuidados pelos outros. Mas Deus vira e fala assim: vai lá porque essa viúva vai te suportar. Loucura! Então Elias vai, sai, vai, chegando naquela cidade onde Deus tinha determinado que ele fosse. Ele encontra aquela viúva, pegando gravetos. Então ele chega para ela e fala assim: olha, você pode me servir um pouco de água? Me traz aqui um jarro d'água. E quando aquela mulher está saindo, ele fala assim: e por favor, traz um pão para mim também. Aquela mulher volta e fala assim: meu senhor, eu juro pelo seu Deus, que eu não tenho pão na minha casa. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e azeite. E eu estou pegando esses gravetos aqui porque eu vou para casa agora e eu vou fazer um pouco de comida para alimentar eu e o meu filho. Nós vamos comer, amanhã não temos mais nada e vamos esperar morrer. Deus estava atuando na vida daquela viúva, porque Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Deus cuida de nós. E Deus mandou o homem de Deus para abençoar aquele lar. Aquele homem poderia ter ficado isolado, mas não. Deus mandou lá naquela casa, porque naquela casa Deus ia fazer coisas. Então aquela mulher sai e fala assim: mas como? Eu fico imaginando ela pensando: como? Eu só tenho um pouco aqui. Ele fala assim: pode ir lá e faz o seguinte, faça um bolo e traz primeiro a mim, depois você volta e faz para o seu filho, para você e para o seu filho. Porque Deus não vai deixar faltar farinha e azeite no teu pote. O que Deus fez ali foi um milagre da multiplicação. Porque o que a Bíblia diz é que durante todo aquele tempo de seca, onde tudo estava seco, onde as pessoas estavam com fome, onde as pessoas estavam necessitadas, onde o homem de Deus estava, havia alimento provido por Deus. E aquela viúva e aquele rapaz foram cuidados. Aí a história continua. Em determinado momento, aquele filho começa a ficar mal, começa a ficar doente, e ele fica tão doente que ele chega à morte. E aquela mulher vem desesperada para o homem de Deus e fala: o que eu te fiz? Eu não estou aqui cuidando de você, eu não estou aqui cuidando, te alimentando. Agora o que aconteceu? A maldição veio aqui para minha casa, o meu filho morre. Mas onde o homem de Deus está, a glória de Deus está naquele lugar. Onde o homem e a mulher de Deus estão, a cura, a libertação, a ressurreição. E aí aquele homem chega e fala assim: calma, fica tranquila. Ele pega aquele garoto no colo, leva até o quarto onde ele estava dormindo, e ele começa a clamar a Deus, e a palavra de Deus diz que aquele profeta, ele começa a se prostrar 3 vezes, ele deita sobre o menino, e Deus cura, ressuscita aquele menino. Passado 3 anos, a Bíblia continua contando a história, que passado 3 anos, Deus vira para Elias e fala assim: Elias, eu vou fazer chover. Vai lá para Acabe e diz que a chuva vai vir. Então Elias volta para lá, procura, e tem toda uma história, uma narrativa. Nós não temos tempo para trabalhar isso agora, você pode ler depois com calma toda a história. Mas Elias se encontra com Acabe e fala assim: Acabe, Deus vai mandar chuva, mas faz o seguinte, vocês hoje vão entender que Deus é Deus, que Deus é o Deus verdadeiro.
que Deus é Deus fiel. Então junta todos esses profetas de Baal, traz aqui, porque hoje nós vamos ver quem é Deus. Irmãos, imaginem a cena. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, na escola, e tinha briga, os homens vão entender. Como é que era? Colocavam dois, um de cada lado, não era? E a turma fica em volta, não é? E fica aquele negócio, era assim ou não era? Um provoca o outro, Eu fico imaginando aquela cena. Elias de um lado, 450 profetas do outro, e todo mundo ali com a expectativa para ver e entender o que vai acontecer. Então Elias fala assim: olha, pega 2 cordeiros aí, construam um altar para vocês, e eu vou construir o meu altar aqui, a Deus, Deus Todo-Poderoso, e nós vamos clamar, aquele Deus que vier e queimar o cordeiro, esse é o Deus verdadeiro. Meus irmãos, já pensou que ousadia desse homem? Que coragem desse homem? Você está diante do rei, diante de 450 profetas de outros deuses, diante de uma multidão, todo mundo naquela expectativa, quem vai ganhar, e você se levantar e falar: hoje vamos conhecer quem é Deus aqui. Então a história diz, os profetas vão lá, constroem o altar, colocam ali o cordeiro. Elias vai e restaura o altar que já estava totalmente quebrado, destruído, porque há muito tempo não era utilizado aquele altar. Elias começa a reconstruir aquele altar e preparar aquele altar. Então aqueles homens profetas, aqueles 450 profetas, eu acredito que outros que já tinham se corrompido, que eram seguidores de Baal, estavam ali clamando e pedindo a Baal: responde, manda fogo. E eles passaram ali o dia inteiro. A palavra de Deus diz que lá por volta de meio-dia, Elias já começou a zombar deles. Fala mais alto, talvez Baal esteja ocupado. Fala mais alto, vê se ele escuta. E eles gritavam e começaram a se mutilar para ver se vinha o fogo no altar. Passado o dia inteiro, nada. Então Elias chega, reconstrói aquele altar que estava esquecido, que estava largado, manda fazer um buraco assim ao redor, e ele chega e fala assim: pega 4 jarras de água, pode jogar em cima desse altar. E eles pegam 4 jarras de água e jogam em cima. Ele vira e fala assim de novo: pode jogar mais 4 jarras de água. E eles colocam: pode jogar mais 4 jarras de água. Aquilo fica encharcado, aquele buraco que foi feito, aquele caminho que ele tinha feito ao redor do altar, ficou cheio d'água. Então Elias se ajoelha e clama pelo nome do Senhor, e o fogo desce e consome de forma maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente passa por situações, por momentos difíceis na nossa vida, e a gente recorre, na nossa ansiedade, na nossa humanidade, a gente começa a tentar querer resolver com as nossas próprias forças, começa a correr atrás de pessoas, de lugares que não vão resolver a nossa situação. O que Deus está querendo dizer hoje para nós, para mim e para você, é que Ele quer que nós reconstruamos o altar de Deus, restauramos o altar de Deus nas nossas vidas, porque quando o altar de Deus estiver restaurado na nossa vida, vem o fogo.
Depois desse momento que Deus se revelou ali, então Elias pega aqueles 450 profetas, manda prender aqueles 450 profetas e destrói eles de uma só vez. E chega para Acabe e fala assim: Acabe, vai chover, vai vir a chuva, e o céu totalmente limpo. E ele chega assim, e ele vai para o Monte Carmelo e começa a clamar a Deus. A palavra de Deus diz que ele se ajoelha, que ele se prostra ali diante do Senhor, e chega para o seu servo e fala assim: vai lá, olha para o mar, na direção do mar, e vê o que você vê. E o servo vai lá, olha, e volta e fala assim: não vejo nada. Vai e volta de novo e vê. Ele vai, não vejo nada, por 7 vezes, e na 7ª vez, aquele servo vira e fala assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias vira e fala assim: então vai falar, Acabe, que a chuva vai vir. Vai vir uma tempestade. Então Acabe sai, volta para sua casa, chega para Jezabel, sua esposa, e conta tudo o que tinha acontecido. Jezabel fica irada, e ela vira agora e fala assim: manda dizer para aquele profeta, aquele homem de Deus, que ainda hoje, ele vai morrer. E quando Elias ouve aquela mensagem, o que ele faz, irmãos? Foge. Foge para uma caverna. Irmãos, aquele homem que foi sustentado pelos corvos, aquele homem que viu a botija não faltar azeite e farinha, aquele homem que foi usado por Deus para ressuscitar um menino, aquele homem que desafiou 450 profetas de Baal, que desafiou diante do rei, diante de uma nação inteira, viu o poder de Deus caindo com fogo, agora por causa de uma mensagem de uma mulher, ele fica com medo e foge. Vai para uma caverna. Alguém se identifica com isso? Quantas vezes a gente vê o poder de Deus atuando no nosso meio, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida? Quantas vezes a gente se sente forte, mas quantas vezes a gente se sente fraco e se sente dentro de uma caverna? Eu não sei como você está hoje, mas talvez você esteja vivendo dentro de uma caverna. Olhando para os seus sonhos, olhando para os seus desafios e olhando para tudo e com medo do que está lá fora. A palavra de Deus mostra lá que nesse momento que Elias estava na caverna, ele faz uma oração de medo, falando assim: Deus, por favor, tira a minha vida, porque eu não sou tão corajoso, tão forte quanto os meus antepassados. Aquele homem que tinha feito tantas coisas, agora está pedindo a Deus que tire a sua própria vida, com medo do futuro, com medo do que aconteceria. Mas sabe, foi dentro daquela caverna que ele teve um encontro com Deus. Foi quando ele estava lá dentro daquela caverna, com medo daquela mulher, que Deus vira para ele e fala assim: Ei, Elias, o que você está fazendo aí? Vem para cá, sai para fora, que eu vou falar com você. Sai dessa caverna, que eu vou falar com você. O seu tempo ainda não acabou, eu ainda vou te usar, ainda tem coisa para acontecer, ainda tem coisa para fazer. Sai dessa caverna. Sabe, irmãos, às vezes a gente está passando por situações difíceis na nossa vida, em que nós olhamos e nós queremos estar dentro de uma caverna. Às vezes a gente passa por algumas situações em que a gente pede, a única coisa que a gente quer na vida é sumir. Eu quero sumir do mapa, eu quero ir para uma ilha deserta, eu quero sumir dessa terra. Mas o que Deus está querendo dizer para você hoje é: sai da tua caverna.
porque eu tenho coisas para fazer na sua vida. Nós temos que entender momentos que nós passamos. Uma das perguntas que mais se faz hoje em dia é: se Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece? Se Deus é bom, Ele é amor, Ele é fiel, por que tanta coisa ruim acontece? Eu não sei. Algumas coisas eu entendo, outras não. A gente sabe que muitas coisas que acontecem de ruim é pelo pecado do homem, é pelo pecado, às vezes erros e escolhas erradas que a gente faz. Mas existem coisas que às vezes acontecem que você olha assim: meu Deus, por que está acontecendo isso com essa pessoa? Por que Deus permite? Por que Deus permite um bebê nascer com deficiência? Por que Deus permite guerra e destruição de tantas crianças inocentes que não têm culpa de nada? Por que Deus permite muitas vezes uma morte prematura de um jovem, uma pessoa nova, deixando seus filhos, suas filhas? Por quê? Talvez a gente não tenha muitas dessas respostas. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai entender. Eu lembro da minha avó, Dona Ruth, alguns de vocês conheceram. Eu lembro que ela falava assim: quando eu morrer, eu quero chegar no céu, eu quero encontrar Jesus, depois eu vou lá ver João Batista, e depois eu vou atrás de Eva. A gente vai entender muita coisa lá no céu, hoje a gente não entende. Mas o fato é que às vezes a gente passa por situações, e essas situações são para nos levar para outro patamar. Na caverna é quando Deus fala com a gente para nos levar para uma outra estação, para um outro patamar. Existem duas formas de a gente encarar situações difíceis e os problemas desse mundo. Ou a gente olha com um olhar de murmuração, ou a gente olha com o olhar de Deus. Para quê? Não por quê, mas para quê? Para que eu estou passando isso? Porque nós podemos, mesmo diante das dificuldades, diante das dores, nós podemos tirar alguns aprendizados. O primeiro aprendizado é que o momento, quando nós estamos passando por um momento de dor, quando nós estamos passando por um momento em que nós estamos dentro de uma caverna, esse é o momento de nos aproximarmos de Deus. Quando nós estamos num momento de dor, nós estamos mais sensíveis para ouvir e ver o agir de Deus. Quando as coisas estão boas e está tudo bem na nossa vida, é fácil a gente vir aqui louvar e adorar. Mas como o pastor Lucas falou, quando as coisas estão difíceis, muitas vezes a gente fica travado, a gente fica sem entender. Mas o que Deus está te falando nessa hora, talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento de dor. Ei, Deus quer falar com você nesse momento. Ajusta os ouvidos, tira a ansiedade do coração. Começa a perguntar, não Deus por quê, mas para que Deus eu estou passando por esse momento? Para que eu estou passando por essa situação? Nos momentos de dor, é o momento de nós restaurarmos o altar de Deus. Porque às vezes no momento quando tudo vai bem, muitas vezes a gente deixa algumas coisas de lado. Mas nesse momento é o momento que Deus nos chama para restaurar o altar dentro do nosso coração. E é nesse momento que Deus vai falar. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, para de olhar para os seus problemas e perguntar por quê, mas comece a perguntar, para quê, Deus? Eu sei que não é fácil.
Eu sei que a nossa humanidade nos faz ficar ansiosos, nos faz ficar angustiados. Mas o que Deus está te falando hoje é: não precisa ficar ansioso, meu filho. Não fique ansiosa, minha filha. Descanse em mim. Ouça aquilo que eu vou falar para o teu coração. Nós também podemos aprender que no momento de dor, é o momento que a gente entende a importância da comunidade. Por isso que a importância de você estar aqui nesse lugar. Por isso a importância de você estar aqui na igreja. Por isso a importância de você, fortes, estar nos fortes nas terças-feiras. Por isso, escolhidas, a importância de vocês estarem na próxima terça-feira nas escolhidas. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a passar em situações difíceis, em situações de dor. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e Deus usa pessoas no momento certo, na hora certa. Assim como Deus usou a vida daquele profeta, naquele momento, na casa daquela viúva, Deus vai usar pessoas nesse momento que você está passando. Mas você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Por isso, fortes, você precisa estar aqui, porque naquele momento da sala, é naquele momento que nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos o nosso coração, e você vai ver que tem uma pessoa do seu lado, que às vezes já passou por aquela situação, e vai te ajudar a levantar. Eu me lembro uma certa ocasião, eu já contei esse testemunho aqui, mas gostaria de contar de novo, para a honra e glória do Senhor. Eu tinha 18 anos de idade, meus dedos começaram a se deformar, procuramos vários médicos, para entender o que estava acontecendo, médico de coração, médico de pulmão, me reviraram, fizeram todo tipo de exame que vocês possam imaginar, nada, não encontrava nada. E aí um dia minha mãe, orando a Deus, de madrugada, pedindo a Deus sabedoria, Deus colocou o nome de um médico, que era da nossa igreja. Ele não estava mais na nossa igreja, mas ele já tinha frequentado a nossa igreja em São Paulo. Procura o doutor Roderick. E aí minha mãe acorda, liga para ele, nem sabíamos onde ele estava, direito, mas conseguimos o contato, e descobrimos que Deus tinha levado ele a ser médico no Einstein. Nós não tínhamos condições de ir lá, mas Deus prepara pessoas para cuidar da gente. Amém, irmãos? Cheguei lá, ele viu todos os exames, falou: realmente não tem nada, dona Carmen. Mas, só para a gente tirar aqui o desencargo de consciência, vamos fazer uma ressonância magnética do cérebro. E quando foi feita aquela ressonância, foi constatado um tumor na hipófise. Aquele foi um momento muito difícil para a gente. Imagina você, 18 anos de idade, começando, estava naquela fase de carteira de motorista, criando a minha independência, e de repente, ter que fazer uma cirurgia. E eu lembro que, quando eu cheguei para aquele médico, eu falei assim: doutor, é difícil, é complicado o meu caso? Aí ele virou, olhou assim, ele ficou quieto, aí ele falou assim: você trabalha com o quê? Eu falei: eu trabalho na IBM. Falou: você entende de computador? Eu falei: entendo. Ele falou assim: pois é, para mim computador é difícil, para você é? Eu falei: não. Então, fica tranquilo que você está no médico. Aí eu falei: é difícil. É difícil. Saímos de lá com esse laudo, e o médico, na hora, ele queria já me internar. Ele falou assim: já vamos internar, porque a imagem aqui ficou meio esquisita, então vamos te internar para poder fazer alguns exames e conseguir uma imagem mais rápida, porque semana que vem a gente faz a cirurgia. Imagina você vai para uma consulta e fala assim: vai ficar internado. Aí tentou aprovação, não conseguiu, ele falou: olha, como é sexta-feira, vai para casa, depois na segunda-feira a gente volta e resolve isso. E aí eu fui para casa. No sábado, consegui um exame de emergência, fiz o exame, ressonância magnética. Mas eu lembro que quando eu voltei para casa, irmãos, eu voltei triste.
voltei aqui me sentindo dentro daquela caverna, impotente, triste, não tinha esperança. Fomos para casa, e aqui a importância da comunidade. Meus pais reuniram nossa família, foram os irmãos da igreja também lá em casa, e eu triste, e a gente começou a louvar. Porque no momento de dor, no momento de difícil, meu irmão, só tem um lugar para você estar, na presença do Senhor. Só tem uma coisa para você fazer: louvar e adorar. E a gente começou a louvar e cantar, e cantar, e cantar, e eu não conseguia cantar. Eu estava triste. Eu não conseguia, meus pais cantando, meus irmãos cantando, e eu não conseguia cantar. Então, a determinada hora a gente começa, meu irmão senta no piano, e começa a cantar aquela música: não tenha sobre ti, não tenha sobre ti, só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aquele momento, meus irmãos, eu senti um azeite caindo na minha cabeça, escorrendo por todo o meu corpo, indo até as pontas dos meus dedos. Eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti um amor de Deus na minha vida, tão grande, que eu nunca podia imaginar. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E meus pais achando que eu estava chorando pelo momento, mas era um choro de alegria. E quando eu terminei daquele momento, eu falei: eu não sei se eu vou ter que ser operado, se vai abrir minha cabeça, se não vai, mas eu só sei de uma coisa: eu estou nas mãos de Deus, e Ele tem o melhor para a minha vida. Chegou segunda-feira, chegamos com todos os exames no médico. Ele olhou a imagem do ultrassom, agora uma imagem, uma resolução bonita, né? Um padrão Einstein. Não tinha condições, mas Deus abriu as portas. E ele olhou, ele falou assim: olha, realmente tem um tumor de 3 centímetros aqui. Mas os exames de sangue mostram que esse tumor não está evoluindo, ele está paradinho. Então, não vamos abrir uma cabeça se um tumor está parado. Volta daqui a 6 meses e vamos ver como é que vai ser a evolução disso. 6 meses se passaram, uma nova ressonância, 0 tumor, para a honra e glória do Senhor. Às vezes Deus permite a gente passar por situações difíceis, duras na nossa vida, mas é para nos levar para um outro nível. A importância da comunidade, porque se eu tivesse sozinho naquela hora, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que seria de mim. Por isso, valorize a sua família. Valorize aquelas pessoas que estão ao seu lado. Valorize seus irmãos, que são sua família aqui também. Melhor lugar para a gente estar é na presença do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece todas as coisas. O que Ele vai fazer na sua vida, eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer algo extraordinário. A caverna nos traz crescimento para poder ajudarmos as outras pessoas. Às vezes Deus permite a gente passar por situações para a gente poder ser bênção na vida das outras pessoas. Todos nós viemos para esse mundo com um propósito. Existem pessoas que estão aqui para contribuir, existem pessoas que estão aqui para consumir. Pessoas que consomem, só consomem, meus irmãos, não geram frutos. E o que a palavra de Deus diz: aquele que não gera fruto é cortado e lançado no inferno. Por isso, meu irmão, eu e você estamos aqui para produzir, para contribuir, para gerar frutos. Por isso, muitas vezes a situação que você está passando é porque Deus quer te ensinar para você poder ensinar outras pessoas, para você ajudar outras pessoas. Hoje, quando tem uma pessoa enferma, eu sei o que é estar enfermo.
E a gente pode falar de outra forma. Nós passamos por uma situação muito difícil, a perda do meu irmão. É difícil, é duro. Mas quando uma pessoa perde alguém, eu posso chegar no olho dessa pessoa e falar assim: eu sei a dor que você está sentindo. Eu me lembro quando eu estava aqui no velório do meu irmão. Muitas pessoas vieram falar comigo, mas eu nunca esqueço uma pessoa em especial que chegou e falou assim, olhou no meu olho e falou assim: eu também perdi meu irmão. Eu sei o que você está sentindo. Às vezes Deus permite a gente passar por situações difíceis para ajudar outras pessoas, para contribuir. A caverna, ela pode ser resultado de suas orações também. Às vezes a gente pede a Deus: Deus, me dá mais sabedoria, e só vem problema. Me dá mais sabedoria, e só vem problema. Entenda uma coisa, Deus nos prepara. Quando a gente pede sabedoria, Ele manda problema. Por quê? Quanto mais problema você resolver, mais sábio você vai se tornar. Deus, ajuda a amar meu marido, ajuda a amar minha esposa. E quanto mais eu peço isso, parece que pior ele fica, parece que pior ela fica. Entenda uma coisa, Deus está te provando para você se tornar uma pessoa mais amorosa. Mas é difícil, pastor, está doendo. Queridos, Deus está conosco e Ele vai nos ajudar. Quarto, muitas vezes Deus permite a gente passar por situações porque Ele quer nos levar para um outro nível, para um novo patamar. Todas as vezes que eu começo a ficar muito ansioso, que eu começo a ficar meio angustiado, é porque Deus está se movimentando ao meu redor. É assim, Deus está falando assim: ei, para. Às vezes a gente está tão corrido no nosso dia a dia, fazendo tanta coisa, correndo para lá, correndo para cá, que às vezes a gente não tem atenção, não percebe o que Deus está fazendo ao nosso redor. Então Deus fala assim: ei, para, me ouve o que eu quero fazer, olha o que eu quero fazer através da sua vida, olha aqui. Por isso, meu irmão, muitas vezes, esse momento, essa dificuldade, é para nos levar para um outro nível, para um outro patamar. Quando a gente vê a história de José foi vendido pelos irmãos, José foi traído, José foi injustiçado, tudo isso era um processo de preparação para a promessa que Deus tinha na vida de José. Tudo aquilo foi uma preparação, foram provas que foram feitas do coração, da fidelidade de José, para que José pudesse ser colocado num patamar. Pare de olhar para os seus problemas como um problema, mas comece a perguntar: Deus, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar? Como eu posso ser aprovado nessa situação? Eu não sei qual é o momento que você está, meu irmão. Talvez você esteja nessa caverna hoje, olhando para situações e se sentindo pequeno, mas o que Deus está falando para você hoje é: sai dessa caverna que eu quero fazer coisas na sua vida. Seja grato quando passarem por provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1. Versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Ei, como você vai passar por essa provação? Rompendo em fé ou murmurando? A sua atitude vai determinar o tempo e a forma como você vai sair dessa caverna. A sua atitude vai determinar o tempo que você vai passar por essa provação e a forma como você vai sair.